Lê muito. Na verdade, essa professora, a Lourdes Prado, minha primeira professora, eu tive duas professoras, a Ruth Seinini e a Lourdes. Ela um dia nos deu cadernetinhas, eram muito parecidas com esta aqui, que antigamente qualquer papelaria vendia e elas desapareceram. Ela deu a cada aluno uma, pedindo que fôssemos para a rua, fosse brincar, fazer tudo, mas que uma hora a gente fosse em casa, pegasse a caderneta e ficasse andando pela rua, olhando as pessoas, olhando as casas, conversando, vendo o que era curioso, o que era interessante, o que era divertido, o que era bobo, o que era triste, e conversar, ver, olhar pela janela, pode olhar dentro das casas, ver como é que é a casa da pessoa. E aí a gente disse, mas para que isso? Ela disse, eu quero uma redação sobre o bairro. Então, o bairro onde vocês vivem, aqui vocês estudam, lá é onde vocês vivem. Um dia vocês vão viver só lá. Eu quero ver como é que vocês veem isso. E que histórias vocês trazem de lá. As pessoas que impressionam. Eu quero tudo isso em uma redação. Eu disse, mas tem que escrever uma história? Ela falou, não, você pode no começo só fazer uma descrição. Encontrei Dona Maria, ela estava sentada, tinha caído no chão e estava com a calça arregaçada. E ela é uma coisa que ela falava, coisas assim. E você põe isso. E passou um cachorro, o cachorro tinha 3 patas e corria feito um louco, porque estava correndo atrás de um gato. E eu falei, mas tudo isso é invenção. Ela falou, mas a vida é cheia de bobagem, de coisa. Inventa também. Olha atrás do muro, diz que lá tem não sei o quê. E a gente falou, mas tá bom, a gente vai fazer. E no começo não deu certo, ninguém sabia o que fazer. E ela olhava os nossos caderninhos, ela dizia assim, falou, olha, essa aqui é interessante, você não pôs aí. Era uma observação qualquer que a gente tinha feito, mas não tinha usado. E aí ela falou, vocês têm que ver coisas que são curiosas, coisas que são desinteressantes, coisas que é bom fazer, colocar. Aí uma menina colocou uma receita de bolo, ela falou, maravilhoso. Então, coisas assim do cotidiano. Eu já falei, mas a gente não está entendendo e tal, mas a redação não é inventar coisas? Ela falou, a redação é também inventar. Vocês vão pôr no caderninho para memória, porque isso que falam por aí, de inspiração, inclusive se falava na igreja, inspiração divina, inspiração do Espírito Santo. A gente já tinha 9, 10 anos, fazia catecismo. Isso aí não é inspiração, não é que Deus te ilumina assim. Você tem que ficar muito atento às coisas em volta de você. Você tem que ficar olhando, você tem que buscar. Isso que é inspiração, quer dizer, observar, aprender a observar. E quanto mais você observa, mais você capta coisas. E depois você usar essas coisas. Então é conversar com as pessoas e pegar o que ela diz, ver as palavras que um fala e que o outro fala, colocar dentro da redação do texto, você juntar esse material e contar histórias com ele. E aí inventar. Aí que a gente falou, que ela falou, mas a gente inventa, mas vale? Ela falou, vale, porque isso chama imaginação. Eu falei, mas é invenção. Ela falou, imaginação é que faz a gente suportar a vida, que a vida é chata às vezes. E mais tarde vocês vão entender. E a gente entendeu realmente. Acho que depois a coisa ia crescendo à medida que a gente amadureceu. Então foi um momento de aprendizado. Quer dizer, inspiração não é uma pomba, como eu disse, do Divino Espírito Santo, não é uma luz que vem do céu, não é nada. É você ficar atento. Por isso é que eu acabei sendo um jornalista. E bem sucedido, que o jornalista é aquele que observa tudo. Nunca me esqueço uma lição do Samuel Weiner, que foi um grande patrão, um grande mestre. Um dia eu fui fazer uma reportagem sobre café. E era uma coisa muito importante, era um boato que ninguém sabia bem o que é. Estava correndo, ele falou assim, você vai para a rua descobrir esse boato porque
é a manchete. Quando era manchete, o jornal era a matéria mais importante. Então eu sempre pegava os repórteres que ele tinha confiança. E eu saí, fui para a Sociedade Rural, fui para a Federação, e nada, ninguém queria falar nada, todo mundo fechado. Voltei para a redação e o chefe de reportagem lá, falei, olha, Celso Jardim era o nome. Ninguém falou. Ele falou, qual é a manchete? Falei, ninguém falou, não tem manchete. Aí eu falei, não tem nem reportagem. E o Samuel estava perto. Ele virou e falou, o que é, meu jovem? Como é que você falou? Não tem reportagem? Eu falei, por quê? Porque ninguém quis falar. E você não percebeu que essa é a reportagem? Volta para a rua e faça. E se você não conseguir fazer, manda a tua credencial de repórter pelo fotógrafo e nunca mais apareça aqui. Aí eu aprendi. É o lado oculto das coisas que a gente tem que descobrir. E isso você descobre falando, conversando, cavucando, enchendo o saco, falando, curiosidade, 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 curiosidade. Isso tudo nasceu aonde? Das cadernetinhas, que eu trouxe algumas e tenho até hoje muitas, e tenho até caderninhos. Adoro esse caderninho La Fontaine, é os cadernos dos franceses do ginásio, do liceu, trabalham com ele. Entende? Eu sei de uma loja em Paris onde vende só deles. Então é isso, eu venho ao longo da vida, com as cadernetinhas e a luz na cabeça, e cada vez que eu faço alguma coisa que eu anoto, eu realmente lembro dela. Então ela não vai ser esquecida. Qual é a mensagem que o senhor tem que dar para os professores? Olhar através do aluno, lá no fundo, e saber o que ele é, o que ele quer. Às vezes o aluno é muito quieto, mas está atento. Às vezes o aluno é um bagunceiro, mas tem uma coisa. Todos os alunos têm alguma coisa lá dentro. Todos. Então o aluno, o professor tem que ter a capacidade de olhar dentro de cada um e tirar o sonho. E para essa meninada que está vindo aí, o legado que o senhor está deixando, qual é a voz de inspiração que o senhor dá de otimismo para essa molecada que queira escrever algo, buscar algo em função da literatura e através da escrita? O que o senhor tem para falar? Lê muito. Pode ler em tablet, pode ler onde quiser, mas leia. Não adianta você querer escrever sem ler. Aprenda a linguagem, aprenda o português. Não adianta você querer escrever se você não tem linguagem. E uma outra coisa, aprender palavras. Quanto mais palavras vocês conhecerem, mais fácil de exprimir, mais fácil de se comunicar, mais fácil até de dar uma cantada numa jovem. A mensagem é essa. Para escrever, tem que ler, tem que aprender e tem que ter paixão por isso, porque às vezes é muito chato, é muito dolorido. Você deixa de fazer coisas que você quer fazer porque você está escrevendo. Mas nunca abandone esse sonho. Escrever é prazer. Não adianta fechar o olho, não adianta se recusar a olhar, porque a coisa continua em cima da gente, grudada na nossa cabeça. De repente, daqui a um ano, o que vocês têm na mão e eu volto. Eu fico muito feliz com Acho isso. Maravilha. Obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo. Muito obrigado. Estou aí para isso. Obrigado. De nada, de nada.